todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva nesta linda tarde de sábado. Você talvez já tenha almoçado, eu ainda nem almocei, estou aqui felizona, compartilhando com você muita energia positiva, porque a matéria que nós vamos estudar neste momento é muito caidora de com força mesmo. E isso, gente, não tem preço, né? Você trabalhar uma matéria que você tem segurança de que ela aparecerá de alguma forma, nem que seja para você escrever o seu texto e não errar uma regra de colocação pronominal. Na sua prova, isso é muito gratificante. Então, bora lá para a colocação pronominal. Vamos começar do nosso lindo pensando. Você parou, fez o seu e avaliou o seu resultado. Então, acertei 5 de 8, 6 de 8. Então, seu X de 8 aqui. Aqui a gente vai avaliar apenas se as frases estão adequadas quanto à colocação. Então, avalie se as frases abaixo estão adequadas quanto à colocação pronominal. Então, vamos estudar isso aqui, beleza? E aí você vai medindo o seu resultado, que é muito importante, tá? Então, eu tenho assim, ó, o governo expressaria-se de modo adequado. O que vocês acharam isso aqui? Expressaria-se de modo adequado. Deu até uma dor para ler, gente. Vocês perceberam que deu uma travada. O governo expressaria-se de modo adequado. Claro que isso aqui está errado, né? Valha-me Deus, nosso Senhor. Nós temos um verbo no futuro, futuro do pretérito, e o futuro, ele obriga o uso de o quê, gente? Próclise ou mesóclise. A única coisa que ele não admite nessa vida é ênclise. Então, o governo expressaria-se de modo adequado. Isso aqui é morte, asfixia, envenenamento com requinte de crueldade. Então, aqui, ó, futuros do indicativo, no caso desse iria, é um futuro do pretérito. Então, futuros do indicativo não admitem ênclise. Flávia, eu não sei nem o que é ênclise. Calma, que tudo no seu tempo. Daqui 2 minutos a gente vai falar sobre isso. Bom, nesta frase eu teria duas alternativas. Eu poderia falar o governo se expressaria, isso estaria dentro da norma culta, e poderia fazer o governo expressar-se-ia, tá? Expressar-se-ia uma mesóclise, tá? Então, futuros do indicativo não aceitam ênclise. No caso aqui, eu poderia usar próclise ou mesóclise. As duas colocações são válidas. E aí eu vou te explicar isso porque ao longo da nossa aula. Mais importante aqui é você já ir pensando no caso proibido. Futuro do indicativo não aceita ênclise, tá? Na ocasião, havia dedicado-se ao trabalho social. Gente, e eu sou voluntária de carteirinha, vocês sabem disso. Já vou deixar o seu convite aqui para participar da nossa Páscoa Solidária. Nós vamos fazer uma maratona de aulas e sabe o que você precisa fazer para ajudar a gente? Doar ovos de Páscoa para a nossa maratona. Você vai ter duas formas de doar. Ou você vai comprar o ovo, a gente vai indicar qual é o ovo, é o mais barato que tem, porque a gente vai precisar de uns 400, e é bom que sejam todos iguais. Você vai ver lá as fotinhos das Páscoas passadas, entender qual que é o propósito desses ovos, ou você vai fazer uma contribuição com o valor do ovo ali no Pix no dia da aula, tá? Então, já vou deixar o nosso convite para... Se você estiver assistindo a essa aula depois desse convite, não precisa ficar preocupado, porque ano que vem tem de novo. Então, aí você participa da nossa Páscoa Solidária, mas já é uma forma de você ajudar. Então, convite para a Páscoa Solidária. Peraí. Claro que a gente sabe que um ovo muda muito pouco a vida das pessoas, mas é um eu me importo, é uma forma de dizer um eu me importo para muitas crianças. A nossa meta este ano é arrecadar 400 ovos. Ano passado a gente conseguiu, tá? Então, convite para a Páscoa Solidária. A nossa Páscoa Solidária vai acontecer sexta-feira que vem, no dia 28. Ela vai ficar disponível ao longo do fim de semana. Então, ela vai ser das 14 às
17 horas, e nós vamos fazer também um intensivão de exercícios. Vai ser com foco na FGV, porque é o concurso que está mais em voga, tá? Então, a gente vai fazer exercícios. Então, fica aí o seu convite. O que é que eu vou te pedir? Doação de ovos. Não é obrigado, você vai assistir a aula, se você não quiser doar nada, não vou poder fazer nada, tá? Mas a gente sempre faz isso e dá muito certo. Quando a gente dava aula presencial, a gente conseguia arrecadar tudo no presencial, porque a gente conseguia colocar ali os meninos para levarem os ovos e tal. Hoje, a gente está aqui na modalidade online, a pandemia nos forçou a ficar, vamos dizer assim, nesse cenário 100% online, e a gente se adaptou e vai dar tudo certo. Nós temos uma meta conjunta, que é arrecadar os 400 ovos aí. Já viu? Você vai doar quantos você puder. A gente compra o mais barato, que é um ovo da Top Milk. A gente coloca aqui tudo direitinho para você. Você pode comprar, mandar entregar aqui em casa, você pode doar o dinheiro e a gente presta conta de tudo. Então, se você fez um Pix no valor do ovo ou fez um Pix com múltiplos, a gente sempre pede para ser múltiplos do valor do ovo para a gente identificar direitinho. A gente presta conta para você nessa campanha e fica super lindo. Então, doação de ovos, já fica aí o convite. E isso tudo porque, na ocasião, havia dedicado-se ao trabalho social. E eu acho muito importante que todos nós nos dediquemos, ainda que minimamente, ao voluntariado. Agora eu não posso, estou estudando. Beleza. Mas depois você vai poder. Então, uma hora vai caber na sua vida, um dia no seu mês. Só isso, tá? Então, na ocasião, havia dedicado-se ao trabalho social. Voltando para a nossa frase, ela está errada. O que acontece aqui? Tá vendo esse ado aqui, ó? Isso é um particípio. E a gente tem uma regrinha que é: o particípio não participa da festa da colocação. Então, aqui, ó, põe assim que você vai lembrar. Não participa da festa da colocação. Na verdade, o que a gente está dizendo é que o particípio não aceita ínclise. Então, aqui, ó, ele não aceita ínclise. Tá, e como que eu posso escrever essa frase aqui? Eu teria duas opções. Na ocasião, havia-se, com hífen, dedicado, ou havia-se dedicado. São duas opções diferentes, tá? Quando eu falo havia-se dedicado, é próclise do verbo auxiliar. Quando eu falo havia, sem hífen, se dedicado, é ínclise do verbo principal. E eu garanto que você vai sair dessa aula sabendo isso tudo, tá? O governo dedicou-se a causas sociais. Eu posso fazer o governo dedicou-se ou o governo se dedicou. Então, essa frase está certa. A 1 estava errada, a 2 estava errada, a 3 é correta. Eu tenho outra forma de manter a correção e alterar a colocação, porque é facultativo aqui. Eu poderia fazer também o governo se dedicou a causas sociais. Esta frase seria igualmente correta. Coisa alguma deixou-o abalado. Bom, vou pensar nesse coisa alguma. Isso aqui é uma expressão de sentido negativo. Como é uma expressão de sentido negativo, é caso obrigatório de próclise. Então, eu tenho uma expressão de sentido negativo e a gente vai ter caso obrigatório de próclise. Então, um caso obrigatório de próclise aqui. Então, qual que é a forma correta? Coisa alguma o deixou abalado. Não posso fazer o quê? Deixou-o abalado. Isso aqui está inadequado na perspectiva da norma culta. Bom, aí eu coloquei assim, ó, a situação relaciona-se à causa? Bom, na hora que eu fiz aqui essa frase, a gente tem uma pergunta. O que acontece? A pergunta é caso de próclise. Perguntas exigem próclise. Então, essa frase também está errada. Quando eu falo a situação relaciona-se à causa, eu fiz uma pergunta e usei ínclise. Como é que tem que ser a minha frase? A situação
se relaciona à causa, por causa da pergunta, eu preciso de uma construção proclítica. Bom, o governo pediu para não manifestar-se sobre o caso. Um aluno que já estudou mais ou menos, ele acha que essa frase está errada. Um aluno que já estudou muito, ele sabe que está certa. E um aluno que nem estudou não está sabendo nada. Então, neste caso aqui, a gente tem uma particularidade. Apesar de haver uma palavra de sentido negativo, nós caímos em um caso que é sempre facultativo. Que caso que é esse? Quando eu tenho um verbo no infinitivo impessoal. Então, tendo um verbo no infinitivo impessoal, a colocação será sempre facultativa. Então, o governo pediu, eu poderia fazer ou, para, não se manifestar, e para não manifestar-se sobre o caso. A gente vai colocar aqui, ó, com infinitivo impessoal, a colocação pronominal será sempre facultativa. E esse sempre, ele vale para dois contextos, ênclise e próclise. Ah, por que eu não posso usar mesóclise? Porque a mesóclise só pode ser empregada com verbos no futuro. E aqui o verbo está no infinitivo. Então, com infinitivo impessoal, a colocação será sempre facultativa. Mesóclise não tem jeito. Então, você sabe que é caso de próclise ou ênclise. Por que é próclise ou ênclise? Porque mesóclise, que ó, só com futuro do indicativo. Então, você já sabe que a mesóclise, ela só é usada com futuro do indicativo. Que futuros do indicativo não aceitam ênclise. Que o particípio não participa da festa da o quê? Colocação. Você já sabe que pergunta exige próclise. Que expressão de sentido negativo também é caso obrigatório de próclise. E acabou de aprender o seguinte, que existe uma exceção perigosíssima, vou até mudar a cor do marca-texto, que é o seguinte, quando eu tenho um verbo no infinitivo impessoal, mesmo que haja palavra atrativa, eu vou ter um caso facultativo entre próclise e ênclise. Então, essa realmente é uma particularidade da língua e ela cai muito, cai em tudo da banca. Bom, respirou e continuou. Flávia, que frase estranha. Sábado, depois do almoço, eu vendo isso me não interessa mais? Interessa? É por isso que você está aqui. Isso me não interessa mais. É um caso de apossínclise. Não é de comer, nem de passar no cabelo, é de cair em prova. A apossínclise é sempre facultativa. E é uma construção muito mais lusitana do que brasileira, claro. Mas aparece em prova, porque eu pego esse pronome, coloco desse jeito e pergunto se é viável na norma culta. É viável. Apesar de exótico, é viável. É obrigatório ficar assim? Não. Então, aqui, ó, tá certo, mas eu teria outras opções. Ou, assim, ó, ou isso não me interessa mais, que é o jeito que a gente usa, tá? Isso não me interessa mais. Só que assim tá certo. E como é que chama esse negócio? Apossínclise. Pode ficar tranquilo que a gente vai falar sobre isso na nossa aula, tá? Apossínclise é a possibilidade de colocação do pronome antes da palavra o quê? Atrativa. E aí é a possibilidade de colocação do pronome antes da atrativa. Por que é possibilidade? Porque nunca vai ser um caso obrigatório, tá? O rapaz pode se dedicar ao que quiser, que beleza, né? Desde que se dedique a alguma coisa. Isso vale para você, rapaz tá aí do outro lado, e as moças também. O rapaz pode se dedicar ao que quiser. Aqui eu tenho uma locução verbal, pode dedicar. Quando isso acontece, a gente tem um cenário que é observar as possibilidades de colocação com o verbo auxiliar e as possibilidades de colocação com o verbo que, gente, principal. Então, o rapaz, a frase está certa e eu tenho várias outras possibilidades. Eu posso colocar aqui, ó,
o rapaz se pode dedicar. Eu posso colocar aqui com hífen, ó, pode dedicar-se, assim, ó, pode se dedicar. E posso também fazer assim, ó, dedicar-se. 1, 2, 3, 4 chances aqui. Porque eu não tenho palavra atrativa, eu não tenho pergunta e eu não tenho nenhum empecilho, tipo futuro, particípio, nada que impeça a colocação. Então, o rapaz pode se dedicar ao que quiser, pode dedicar-se ao que quiser. Todas essas colocações aqui são facultativas, são possíveis em se tratando desse caso, que vai ser a nossa última tela da aula. É um caso de locução verbal, beleza? Respirei, já sei agora algumas coisas, e aí eu vou pensar em como isso de fato é cobrado. Bom, vou começar te dizendo o seguinte: quando eu falo em colocação pronominal, eu estou dizendo assim, ó, o que eu estou colocando, né? A gente, na colocação pronominal, está trabalhando com um grupo muito específico de pronomes, que você viu lá na aula de tipos de pronomes, em que a gente trouxe o contexto dos pronomes. Nós estamos falando dos pronomes oblíquos átonos. Então, a colocação pronominal ela não se aplica a pronome indefinido, a pronome relativo, não. Ela se aplica a pronomes oblíquos átonos. Então, o que se coloca? Mete-se nos vos, lhes, oá, os, as, e as variações lo, lá, los, las, no, na, nos, nas. Então, a gente só coloca pronome oblíquo átono. Onde se coloca? Então, quais são as alternativas? Próclise, que às vezes você vai pegar uma prova mais complicada e que quer, né, às vezes tem a intenção de acabar com a vida do menino, e fala assim, o pronome ocupa uma posição proclítica. O que é uma posição proclítica? Quer dizer que o pronome está antes do verbo. Então, aqui, ó, não me disse a verdade. É uma posição proclítica. O pronome colocado aqui, ó, antes do verbo. Minha setinha tinha que ficar com a setinha. Antes do verbo. Vou fazer isso mais grossinho para ficar mais ou menos parecido, senão me dá nervoso. Tira, nem dá muito nervoso, não, mas deixar bonitinho. Então, posição proclítica. Não me disse a verdade, tô aí com o pronome colocado antes do verbo. Eu preciso identificar o verbo para mostrar que a gente tem um caso de próclise. Mesóclise, o pronome colocado no meio do verbo. Dar-me-á uma explicação. Então, aqui, ele está no meio da forma verbal. Então, isso aqui é o que a gente chama de posição mesoclítica no meio do verbo. Bom, e o pronome pode estar em posição enclítica. O que é posição enclítica? Após o verbo, como em discutiu-se o tema. Eu tenho aqui o meu verbo e o pronome está depois do verbo. Então, aqui a gente fala que é posição enclítica. Isso significa dizer que o pronome está após o verbo. Bom, então aqui pensando em nome, próclise antes, mesóclise no meio e ênclise após. E aí já sei que eu só coloco o pronome oblíquo que átono, porque senão a gente fica achando que a colocação pronominal vale para todos os pronomes do mundo e não é assim que funciona. Aí eu trouxe duas questões, especialmente para te dizer o seguinte: às vezes você tem uma questão que é exclusivamente de colocação pronominal, que bom, acontece, mas às vezes você tem uma questão que vai de tudão, e elas são mais perigosas, porque elas vão misturar vários conhecimentos. Então, ó, as pessoas dedicam-se por certas coisas, decidem-se, dedicam-se por minha conta, né? As pessoas decidem-se por certas coisas sem uma reflexão concreta a respeito de suas vontades. Não se pode dirigir o presente sem uma reflexão honesta sobre o futuro. Nossa, que frase complicada para sábado à tarde. E eu pensando, se dedicam a uma certa coisa, mas não está pedindo interpretação, então vamos deixar isso para lá e vamos cuidar apenas dos conteúdos gramaticais aqui abordados. Sobre o fragmento, analise os itens. A expressão a respeito
Já vim aqui. Pode ser corretamente substituído por acerca. Ah, gente, a nossa aula de ortografia, tá? Bom, eu sei que acerca, sim, ou é a cerca que algumas pessoas pulam, a cerca que a ovelhinha pula e um povo que não é ovelhinha também costuma pular. Então, ou é cerca objeto, que não costuma cair em prova e nem vai cair, ou é a cerca de valor aproximado. Minha casa fica a cerca de 10 metros daqui. Então, pode ser esse daqui também, ó, valor aproximado. E aí eu tenho uma cerca assim. Deixa eu antes fazer esse aqui, ó. A cerca assim, ó, com H, é tempo aproximado. Estamos juntos há cerca de 10 anos. Tempo aproximado. E a cerca assim, ó, tudo junto, com valor de sobre, a respeito de. Então, falavam acerca do tema, falavam a respeito do tema. Então, a expressão a respeito pode ser corretamente substituída por acerca, sim? Pode nada. É acerca de. Então, essa daqui está errada. Continuei. Em decidem-se, o pronome poderia vir em posição proclítica. Os nomes exóticos apareceram. Bom, o que eu tenho que observar, tá? Se existe algum empecilho para ele ocupar a posição proclítica. Por exemplo, início de frase é proibido próclise. Seria um empecilho. Aqui eu não tenho, ó. As pessoas não é fator de atração e nem empecilho. Então, quer dizer, nesta frase, eu poderia usar a ênclise ou as pessoas se decidem por certas coisas. Então, também está certa a próclise. Então, eu poderia vir em posição proclítica? Sim. Se falasse assim, deveria, aí estava errado, né, gente? Porque não é deveria, é poderia. Aqui, ó, tanto eu poderia usar a ênclise quanto a próclise. Bom, item 3. Em se pode, o pronome poderia vir após o verbo poder. Então, fui lá procurar o se pode. Aqui, ó. Tem um não aqui, vocês perceberam? Então, ele quer que eu fale assim, ó, não. Aí, ele quer que eu fale assim, ligando-se a ele, ao verbo poder, com hífen. Não pode-se, ele quer isso aqui, ó. Dirigir o presente. Isso aqui não pode, não. Eu poderia até deixar solto entre os dois, porque solto entre os dois, que seria assim, ó, não pode se dirigir, seria próclise do verbo que? Dirigir. Isso pode. Isso aqui não. Por quê? Nesse caso, eu tenho fator de atração e eu não aceito o quê? Ênclise. Se eu tiver um fator de atração, não posso usar ênclise. Então, nesse caso aqui, a gente tem um item o quê? Errado. Do jeito que ele pediu, com hífen, não tem jeito. Solto entre os dois seria possível, tá? Na palavra presente, Flávia do céu, eu não sei isso aqui não. É, meu filho, a vida não é simples, não. Ó, vou fazer aqui para você. Presente. Aqui eu tenho consoante e consoante, as duas sonoras. Isso é um encontro consonantal. E ele é do tipo perfeito, que fica na mesma sílaba. E aqui eu tenho assim, ó, presente. Esse N é um indicador de nasalização da vogal. Esse N que forma nasalização de vogal, ele é dígrafo. Então, isso que está falando é verdadeiro e isso também. Às vezes, por eliminação, você faria também, mesmo sem conhecer essas regras. Então, essa daqui está certa, essa errada, certa e errada. Assinale a alternativa com as opções corretas. Então, estão corretas as afirmativas propostas em 2 e 4. E a minha questão, ela trabalhou ortografia
colocação pronominal, e aqui trabalhou fonética. Por quê? Porque a vida não é simples. Às vezes a gente tem umas questões que são assim, vão de tudão. Pega tudo junto e misturado e vai, né? Bom, agora eu tenho uma questão que ela é específica do tema da nossa aula. Eu quero a alternativa correta quanto à colocação pronominal. Então, é claro que fica mais fácil, porque aí eu já decidi ali qual é o conteúdo que eu preciso buscar na minha memória. Daria-me outra chance se pudesse. A frase é muito bonita, quase audível, mas ela está errada. Quando eu falo daria-me, isso é futuro. Então, eu preciso identificar as marcações de futuro. Isso aqui é o futuro do pretérito. Futuro do pretérito do indicativo. O que a gente sabe sobre futuro? Futuro não aceita o quê, gente? Ênclise. Então, aqui, ó, futuro do indicativo não aceita ênclise. Então, essa frase aqui tá errada. E como é que eu posso fazer? Bom, me daria também não dá. Por quê? Porque não se usa próclise no início de frase. Então, eu tenho uma proibição. Pra se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Eu não posso usar ênclise e também não posso usar próclise. Única opção, única, dar-me-ia. Outra chance. Então, única opção, porque o futuro está no início da frase, seria o uso de o quê? Mesóclise, ou mudar a frase toda, tá? Negou-me um pouco de atenção. Bom, tá razoável. Negou-me um pouco de atenção. Gostei de você, vou pôr um coraçãozinho, mas não sem ler o resto. Se preocupava apenas com coisas importantes. É preocupava-se, porque não se inicia frase com pronome oblíquo. E aí, observa o seguinte, não se inicia frase com pronome, porque senão você não poderia dizer ela é bonita. Não se inicia frase com pronome oblíquo átono. Volta lá na primeira parte, o que se coloca. A gente está falando especificamente daquele grupo de pronomes, né? Então eu tenho assim, ó, preocupava-se apenas com coisas importantes. Ô, gente, eu vou falar uma coisa que é boba, mas eu gosto de falar, às vezes, o óbvio, né? Eu até brinco, o óbvio precisa ser dito. Porque se você errar na prova, eu vou ficar triste e aí eu não vou ter sido efetiva no meu propósito, que é te ajudar a tomar posse, tá? Então, vamos entender o seguinte, nem todo se, porque tá vendo aqui, ó, nem todo se é pronome. Então, aqui, ó, se houver aula, eu irei. Esse se aqui tá certo, porque esse se é uma conjunção condicional. Então, isso aqui tá certo. Agora aqui, ó, se dedicou ao voluntariado. Aí é lógico que tá errado, porque esse é pronome. Dedicou-se, nós vamos ter uma aula só de si, dedicou-se ao voluntariado. A mesma coisa vai acontecer com outras palavras, tipo assim, ó, o menino chegou. Isso é artigo. Então, isso aqui tá certo. Esse o que tá aqui é artigo. Ele pode iniciar a frase. Agora, vamos supor que eu tivesse o seguinte. O encontrei no local. Isso aqui tá errado. Por que isso aqui tá errado? Esse o aqui é pronome. Encontrei o, né? Então, nesse caso aqui, não pode. Tem que ser encontrei o. O que eu quero falar? Cuidado para você não sair anotando regra da sua cabeça. Ao menino anotando, não começa frase com si, não começa frase com o. Ninguém tá falando isso, não. A gente tá falando não começa frase com pronome oblíquo átono. E aí, abriu lá na sua cabeça a chavinha que tá na primeira tela da nossa aula. Então, a colocação pronominal, ela diz respeito a pronomes oblíquos átonos. E eu preciso observar se aquela classe ali é que está aparecendo na minha frase. Porque eu posso ter um si que não é pronome. Eu posso ter um o que não é pronome. Entendeu? O óbvio compensa, porque às vezes, como diz o outro, às vezes a gente peca por não falar o óbvio e o menino anota uma coisa na cabeça dele. De vez em quando vocês mandam inbox assim no Instagram pra mim, Flávia, eu assisti uma aula de fulano e eu conheço fulano, tá? Aí fala assim, e fulano falou isso.
É verdadeiro? Eu falo assim, eu tenho certeza que fulano não falou isso, que fulano é muito bom professor, então não faz o menor sentido. Eu tenho certeza que você anotou isso, porque às vezes a gente vai tirando conclusões que não estão ali autorizadas pela aula, e aí depois acha que o professor falou. Então cuidado com isso, tá? Eu falo, cuidado com a anotação que não é contextualizada. Na dúvida, pergunte. Suporte serve para isso, o chat serve para isso. Na dúvida, pergunte. Eu estou aqui, tá? Mesmo que a gente não esteja em contato presencialmente, eu estou em contato com vocês o tempo todo ao longo do nosso curso, tá? Então, aqui, ó, ainda nota-se certo descaso do governo no país. Ou e quanto, né? Ainda nota-se, só temos um probleminha. Ainda se nota. Então, o que que acontece com esse ainda aqui? É um advérbio curto, sem vírgula. Então, ainda se nota. Advérbio curto sem vírgula, caso de próclise. Aí a gente tem próclise. Então, essa tá errada também. Essa estava errada. Essa daqui estava errada. Aqui, ó, não tinha dedicado-se o suficiente na ocasião. Não se usa ênclise com particípio. Então, particípio não participa da festa da colocação. Então, isso aqui a gente já sabe que está errado também. De modo que a nossa resposta vai ser a letra B, de bom continuar estudando, de bunda na cadeira, né? O menino tem que estudar o máximo, o máximo, o máximo e o máximo que ele puder. Então, ó, nós vamos para os casos proibidos de próclise, beleza? Então, o que, que a gente vai ter aqui nos casos proibidos de próclise? Primeiro, gente, a gente tem que pôr na cabeça que proibição vale mais que tudo nesta vida. Então, casos proibidos para proibição não há exceção, a gente não flexibiliza. Então, não se flexibiliza proibição, tá? Então, casos proibidos de colocação pronominal. Então, em se tratando de colocação pronominal, a gente tem o seguinte: não se usa pronome oblíquo átono no início da frase. Sabe o que eu estou dizendo? Que a próclise é proibida no início de frase. Só porque às vezes vem escrito de outra forma lá e aí você conseguiu entender. Próclise, que é o pronome antes, proibida no início de frase. Então, ó, o que, que eu vou preferir? Um mi ou um si no início de frase para fazer sua prova? Um si, né, gente? Porque aqui, ó, o mi você vai perceber. Me disse coisas importantes. Ô, Flávio, mas isso hoje já é flexível. Aí você está pensando numa discussão da língua, você está pensando em outra coisa, que é a língua em progresso. E aqui nós estamos pensando em concurso público e a norma não mudou ainda, então vamos ficar, né, dentro da lógica que a gente escolheu. Então, me disse coisas importantes. Esse termo, esse mi que está aparecendo aqui, está errado. Mas na sua prova é muito provável que eu escolha um se, ó. Se encontraram no local indicado. Por que, que é mais provável que eu escolha um se? Porque o se pode não ser pronome e às vezes você não vai observar. Então, aqui tem que ser disse-me coisas importantes e aqui tem que ser encontraram-se no local indicado, beleza? Bom, aí depois eu tenho o seguinte: não se usa pronome oblíquo átono após ponto e vírgula. Gente, não é a mesma coisa de após vírgula. Após vírgula não é um caso proibido, apesar de algumas bancas considerarem, tá? Então, aqui, ó, após vírgula não é caso proibido, mas tem banca que considera, eu não posso fazer nada. Aí, como é que eu vou saber se a banca pelo menos desse um guarda-graça de colocar uma referência bibliográfica, mas nem isso acontece. Então, a gente vai descobrindo a partir das questões de prova. Quer ver uma banca que tende a considerar como caso proibido? Fumac, que é uma banca mineira aqui, que é um fumo também. Então, basicamente, desses probleminhas. Então, após vírgula, não é, em regra, caso proibido. É só preferencial, né?
Então, após vírgula, não é, em regra, caso proibido. Deve-se evitar a próclise. Deve-se evitar a próclise. Mas a gente não tem propriamente uma proibição. Já para deixar isso aqui, tá? Bom, mas depois de ponto e vírgula, é. Então, vamos supor que eu tivesse uma frase assim, ó. O rapaz se dedicou ao pai. Ponto e vírgula. Aí eu vou lá e falo assim: se dedicou à mãe. Ponto e vírgula. Né? Eu posso colocar o que eu quiser aqui. Aqui já vai ficar errado. O que eu vou ter que fazer aqui? Em vez de se dedicou à mãe, dedicou-se à mãe. Aí eu posso trocar esse também por uma questão de paralelismo melhor. Então, por exemplo, considerando a estrutura da frase, aí considerando que a gente chama de paralelismo sintático, como aqui não é obrigatório próclise, ó, dedicou-se ao pai. Aí poderia ter uma questão lá falando assim, para assegurar o paralelismo. Ah, mas se eu não trocasse esse, ficaria errado? Não ficaria. Só que o paralelismo é uma regra de estilo. Bancas como, por exemplo, a FGV adoram questões de paralelismo sintático. Então, aqui, ó, ambos em ênclise para assegurar o paralelismo sintático. Beleza? E a gente não vai na superficialidade porque é do básico ao avançado que a gente tem que garantir aqui. Então, ó, não se usa pronome oblíquo átono após particípio. Particípio, formas terminadas em ado, ido, do, to, go, zo. Então, basicamente, a gente tem ado, ido, do, to, go, zo, que são formas de particípio. Então, aqui, ó, havia expressado-se bem. Isso aqui tá errado, né, gente? Havia expressado-se bem, não é de Deus. Tem que ser havia o quê? Se expressado bem. Eu posso falar assim, ó. Tinha dedicado-se ao trabalho. Não posso fazer tinha dedicado-se ao trabalho. Isso aqui não é de Deus. Tem que ser tinha se dedicado ao trabalho. É o que precisa ser feito, é o que tem que ser feito. Bom, e aí não se usa pronome oblíquo átono, que é o que a gente está falando, após futuros do indicativo. A primeira coisa que eu preciso te ajudar é entender que existem dois futuros: o futuro do presente, cujas terminações são. Então, ó, futuro do presente: rei, ras, ra, remos, reis e o quê? Rão. E eu tenho o futuro do pretérito, cujas terminações são ria, que apareceu já várias vezes aqui, rias, ria, ríamos, rieis, iriam. Então, eu tenho aqui as indicações de futuro para eu identificar na frase o erro. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, faria-me um favor. Isso aqui não é de Deus, não. Tem que ser far-me-ia. Nossa, mas far-me-ia é menos de Deus ainda. Pois é, né? Far-me-ia um favor. É assim na prova. Na vida real, a gente ia falar me faça um favor. Com próclise, né, no início de frase, apesar de a norma não aceitar. Então, far-me-ia um favor. Eu falo assim, ó, darão-se, exemplo, darão-se respostas a ele. Está errado, né? Não posso fazer darão-se respostas aurão aqui, ó. É dar-se-ão respostas a ele. Então, basicamente, o que eu já sei? Não posso usar. Aqui, ó.
Meus casos proibidos. Não posso usar pronome oblíquo átono no início de frase, quer dizer que a próclise é proibida. Não posso usar pronome oblíquo átono após ponto e vírgula, quer dizer, eu não posso ter próclise se houver ponto e vírgula, eu preciso deslocar. E em se tratando de um período composto, porque o ponto e vírgula, gente, ele é usado em períodos compostos. Eu preciso observar se eu assegurei, de alguma maneira, o paralelismo sintático, principalmente se eu pensar numa banca tipo a FGV, né? Enfim, mas pode cair em qualquer outra, tá? Havia expressado-se bem. Aqui eu tenho um particípio, o particípio não participa da festa da colocação. Então, não se usa pronome oblíquo átono após o que? Particípio. Não se usa pronome oblíquo átono após futuros do indicativo. Aí marquei aqui para vocês o futuro do presente e o futuro do pretérito. E para as proibições, nós já sabemos que não há o que, gente? Exceções. Então, mais importante é a gente saber o seguinte: para caso proibido, a gente tem que ficar esperto porque não existem exceções. Em se tratando de caso proibido, a gente não vai ter exceção, tá? Então, isso aí acaba sendo bastante relevante para avaliar as nossas frases. E aí você continuou, porque agora a gente vai para os casos de próclise. Não sem antes te explicar o seguinte: existe uma lógica na colocação pronominal. Que lógica que é essa? Deixa eu voltar para essa telinha aqui. Ó, nossa lógica é o seguinte: é como se toda colocação pronominal, todo pronome quisesse estar em próclise, fosse o estado natural da nossa língua, é o estado natural. Então, quer dizer, eu só posso usar a mesóclise se não houver caso de próclise, beleza? E a ínclise é a mesma coisa. Então, existe uma lógica na colocação pronominal. Essa lógica é balizada o seguinte: todo mundo na vida quer ser próclise. A mesóclise só poderá ser usada se não houver caso de próclise, mas é caso, não é só a chance de usar a próclise, não, tem que ser um caso. Ah, o que a gente chama de caso de próclise? Vou fazer assim, nasgue, ride, oi, você vai tatuar isso aí, oie, no seu braço, escreve de canetinha, deixa o fim de semana, que no fim de semana ninguém vai ficar vendo seu braço, então dá, vamos dizer assim, dá para fazer muita coisa, tá? Então, pensei nisso, mesóclise só poderá ser usada se não houver caso de próclise. E aí, eu tenho a ínclise. A ínclise, ela só poderá ser usada se não houver proibições, tanto de próclise quanto que de ínclise. Então, só se não houver proibições. Então, eu vou observar se há alguma proibição. Então, a próclise é o que a gente quer na vida. Quando a gente pensa assim, o que eu quero na vida? Eu quero próclise, nasgue, ide, oi. Então, esse é o raciocínio que a gente tem que proceder quando dá colocação pronominal. Aí, gente, vamos pensar. A próclise será de rigor sempre que houver. O que é esse nasgue que eu estou fazendo aqui com você? Nasgue é palavra de sentido que negativo. O a é o advérbio curto, sem vírgula. O S é a minha conjunção subordinativa. O G é o meu gerúndio. Então, eu tenho aqui, ó, nasgue. Percebeu aqui? Nasgue, só um mnemônico. Aí, aqui, ó, ride. O que é o meu ride? Ó, relativo, indefinido e demonstrativo. São formas de pronomes que exigem o quê? A próclise. E depois eu tenho tipos de frases. Oie. Oie, optativa, interrogativa e exclamativa. Então, quando eu falo nasgue, ride, oi, eu peguei os 10 casos de próclise e tentei resumir aí para você memorizar, tá? Então, a próclise, que a gente já sabe que é o pronome colocado antes do verbo, será de rigor sempre que houver uma palavra de sentido negativo. Exemplo, não, nunca, jamais, nem, nada, beleza. Então, por exemplo, não me convidou
Ah, já me convida, tá? Pra festa de posse, eu vou. Não me convidou para o evento, nem me informou quando seria. Poderia ter te informado e não te convidado, né? Era pior. Então, não me convidou, nem me informou. Aqui eu coloquei assim só para a gente ter dois. O nem atrai, o não atrai. Advérbio curto sem vírgula. Se eu coloco a vírgula, havendo vírgula, evita-se a próclise. Então, aqui, ó, hoje se fala em Deus, mais livremente, né? Então, hoje se fala em Deus. Então, nesse caso, o hoje atrai o se. Hoje, vírgula, fala-se em Deus. Beleza? Então, nesse caso, eu coloquei a vírgula. Havendo vírgula, evita-se a próclise. E o advérbio curto é que é caso obrigatório de próclise. Esse advérbio não pode ser virgulado. Então, nesta frase aqui, a gente deu a chance de várias bancas considerarem realmente a obrigatoriedade da ínclise. Então, aqui, ó, várias bancas, em função disso aqui, ó, sem vírgula, quando chegar aqui, ó, vão considerar a obrigatoriedade da ínclise como sendo o correto, tá? Conjunções subordinativas, se, caso, embora, que, quando, desde que, essas conjunções atraem. Eu vou começar com o se, gente, que é feio, mas é certo. Aqui, ó, se considerasse o fato, quer dizer, se o caso se considerasse o fato, ó, se considerasse o fato, ele seria demitido? Aí pode vir uma questão lá na prova e fala assim, ó, embora a combinação se esteja dentro da norma culta, porque o primeiro se é uma conjunção condicional e o segundo se é um pronome oblíquo átono, seria mais elegante colocar caso. Claro, né, gente? Caso se considerasse o fato, ele seria demitido. Seria mais elegante do ponto de vista da eufonia. O que é a eufonia? A sonoridade. Então faz todo sentido isso, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, a menina, outro exemplo, esperava que se discutissem tais temas. Então, aqui, ó, que se discutissem o que, aqui uma construção integrante, atraindo o pronome se. Gerúndio precedido de em, com certeza já ouviu falar em se tratando de Brasil, tudo dá, né? E às vezes dá até umas coisinhas erradas. Em se tratando de português, vamos mudar a nossa frase, em se tratando de português, tudo é lindo, gente. Ah, Flávia, não tô achando tudo lindo, não, é? Mas porque você tá com dor no coração aí, vamos abrir o coração, porque tudo é lindo, sim. Então, em se tratando de português, tudo é lindo. Bom, continuou. Aí eu tenho pronome relativo que, onde, cujo, o qual. Esses pronomes exercem força atrativa e a gente costuma dizer que essa atração ela é forte. O que quer dizer uma atração forte? Quer dizer que mesmo se houver uma palavrinha no meio, costuma continuar atraindo. Como é uma frase subordinativa, né? Como é uma oração subordinada, prevalece a próclise. Deixa eu até voltar aqui, porque aqui também, ó, quando a gente tem conjunções subordinativas, isso também acontece, ó. Oração subordinada. Então, quando é uma oração subordinada, prevalece a próclise. Sendo oração subordinada, prevalece a próclise. Aí o trem saiu pulando, não entendi não, mas vamos lá. Então, ó, pronome relativo, oração subordinada, prevalece a próclise. O que eu tô querendo te explicar, tá? Tô querendo te explicar que eu posso fazer uma frase, às vezes, que o pronome tá um pouquinho longe, e mesmo assim prevalece a próclise. Então, vamos supor assim, ó, a moça que... Deixa eu colocar um A aqui.
a que o rapaz se referiu, o pronome tá aqui, ó. Isso é um pronome relativo. Eu coloquei uma palavrinha aqui no meio, mas não deixou de ser obrigatória a próclise, não. A moça a que o rapaz se referiu era bonita. Eu falo o local onde se esconderam os rapazes estava lotado de ratos, credo. Onde se... Gente, o Tatá outro dia, Tatá, meu menino mais novo, tá? Tatá chegou aqui, mãe. Primeiro que eu não sabia nem que existia uma tal de Luzia que ajudava os meninos a fazer para casa. E aí a mãe inocente, ele lá assim, não mãe, vou olhar com a Luzia, eu achando que a Luzia era uma colega de sala. Bem que eu pensei assim, Luzia é um nome assim antigo, né? Hoje a gente quase não vê aluno chamando Luzia e tal. Pensei. Aí fui perguntar pro Tatá, falei assim, uai, Tatá, Luzia da sua sala, você vai mandar uma mensagem para ela? Não, mãe, Luzia do celular. Aí a pergunta que ele tinha que responder, por isso tô falando aqui do rato, que a professora estava falando da peste negra, como é que a peste negra surgiu, Um casal de ratos, gente, é capaz de ter quase 15 mil ratinhos por ano. Eu quase morri. Era a pergunta que ele tinha que responder. Quantos ratos um casal de ratos pode produzir em um ano? Até 15 mil. Aí ele, não, mãe, vou olhar na Luzia. Aí eu, crente que a Luzia era uma colega, que ele ia fazer o trabalho ali em dupla, sei lá, que eu já achei assim, Luzia, por quê? Porque senão nós não vamos pesquisar. Não, pesquisar aqui na Luzia. Aí eu, meu pai do céu, Tatá, me dá esse celular agora, que agora eu vou olhar essas Luzia tudo aí. Que amanhã às vezes não entende, né, gente? Vamos lá. Valha-me Deus, nosso Senhor. Tem hora que eu falo assim, a gente tem que ficar atualizada no mundo até para saber o que os meninos da gente tá fazendo de errado, né? E os alunos também, né? Porque o aluno, eu sempre falo assim, por exemplo, eu dou aula em pós-graduação. Se você quiser mandar um trabalho feito pelo chat GPT, quem está deixando de aprender? Você, a menos que você usou o chat GPT de forma consciente para poder fazer parte do seu trabalho e se valeu dele para construir um aprendizado. Agora, se você ficou no copia e cola, quem perde? Você, meu filho. Vai fazer um concurso depois para você ver se vai dar conta. Não vai, né? O chat vai dar conta e você não. Então, a vida é assim. Agora, o Tatá precisa aprender ainda, né? Então, ó, a moça que o rapaz se referiu era bonita. Então, quis dizer que mesmo com palavras intermediárias vai prevalecer a próclise. O local onde se encontravam os rapazes estava lotado de ratos. E aí, um casal de ratos, tá? É capaz de produzir cerca de 15 mil ratinhos por ano. Morri. E quem respondeu isso tá a Luzia, que nem é colega dele de sala, e a mãe lá toda inocente, né? A vida que segue. Não, gente, eu fiquei olhando e pensando assim, gente, sou muito boba. Deus é mais. E esse menino é muito esperto, tá? Bom, nesses dois últimos casos aqui, olha o que acontece. Se houver palavra intermediária, igual esse rapaz aqui, ó, a próclise deixará de ser obrigatória, mas ela pode ser usada, tá? Então, aqui, ó, nos casos 6 e 7, se houver termos intermediários, a próclise deixará de ser obrigatória. Mas pode ser usada. Então, só te mostrar o que acontece, tá? Esse rapaz se dedicou ou dedicou-se ao projeto. Então, eu posso fazer se dedicou ou dedicou-se ao projeto. As duas formas são adequadas. Bom, agora, por exemplo, se eu tiver um pronome indefinido, aí ele tiver em função substantiva, o que quer dizer isso? Não vai ter essa palavra aqui, né? Aqui também ele vai estar em função substantiva, não haverá essa palavra aí. Quando há essa palavra aqui, você lembra como é que é a função? Ele vai ser um pronome, né? Aqui, ó, em função adjetiva, ele acompanha. Então, quando for função adjetiva, a próclise deixará de ser obrigatória, porque às vezes vem assim:
Se o pronome indefinido estiver em função adjetiva, a próclise deixará de ser obrigatória. É verdadeiro. Tá? Então, por isso que a gente está passando por esses nomes, porque às vezes a prova vem formatada assim. Bom, função substantiva quer dizer quando ele substitui, aí eu tenho lá tudo, todo, ninguém, nada, nenhum. Então, aqui, ó, ninguém. Aí tem que ser se manifestou sobre o fato. Vamos pegar tudo se transforma com o tempo. Então, tudo se transforma com o tempo. Pronome demonstrativo, aqui, ó. Isso me fez lembrar, tem que ser assim, você, beleza? Aquilo me diz respeito. Agora, se eu falasse aquele rapaz me ajudou ou aquele rapaz o quê? Ajudou-me. Nesse caso, a próclise não vai ser obrigatória porque eu tenho uma função o quê? Adjetiva. Então, eu tenho que observar que tipo de função o meu termo está exercendo para considerar aqui o que eu vou fazer. Bom, aí, pensando ainda nos casos de próclise, nós vamos para frases. Então, nasce de oi, palavra de sentido negativo, aí conjunção subordinativa, advérbio, gerúndio, pronome definido, pronome relativo, pronome demonstrativo e frases. Frases optativas são aquelas que exprimem desejo. Então, eu falo, por exemplo, que Deus nos proteja. Claro que a gente tem uma tendência a colocar uma exclamação aqui, mas pode ser também, né? O barco tá afundando, e aí você sentou lá, resignado, falou que Deus nos proteja. Nesse caso, você não vai exclamar, né? Você vai quase que o quê? Chorar. Então, pode ter combinado exclamação, mas aqui, ó. Ela se considera boa pessoa. Posso fazer uma frase menos enfática. E aqui, interrogativa, eu tenho, por exemplo, ela se considera boa pessoa? Deixa eu aproveitar, já que eu coloquei esse ela, vamos tirar esses sinais lindos. Vamos só colocar ela, aí eu posso fazer se considera, ou ela considera-se. Ah, mas eu não gosto. É, mas a vida aceita. Boa pessoa. Esse pronome não é caso obrigatório de próclise. Então, esse aqui, ó, não é fator de atração, o pronome pessoal reto, né? Algumas pessoas ainda falam assim, a próclise será melhor por uma questão de eufonia, mas isso é sempre. A gente já sabe que a nossa língua tende à próclise. Então, a gente pode até falar assim, a próclise é recomendada por uma questão de eufonia, mas isso está certo, isso está certo. Aqui, ó, recomenda-se a próclise por eufonia, por soar melhor, mas não se trata de um caso obrigatório. Então, quando a gente pensa aqui em próclise, e é importante que você saiba os casos de próclise, está pensando em nasge, ride, que são os pronomes, e oie. Então, você está pensando nisso aqui, ó. Nasge, ride, oie. Já resumiu aí, ó. Nasge, palavra de sentido que negativo. Advérbio curto, sem vírgula. Aí você tem conjunção subordinativa. Gerúndio precedido de quê? De em. Aqui você tem pronome, 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 aí relativo, indefinido, demonstrativo, e aqui são tipos de frases, né? Então, frases optativas,
que são aquelas que exprimem desejo, interrogativas e exclamativas. O tanto de vezes que você escreve, gente, faz diferença para você memorizar. Eu estou escrevendo quando não tem preguiça nenhuma e você também não deveria ter, tá? Pensou nisso tudo, continuou. E aí a gente sabe o seguinte: a primeira condição da mesóclise é que ela só poderá ser usada se não houver caso de próclise. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, ninguém ajudar-me-ia nas tarefas. Então, quando eu falo ninguém ajudar-me-ia nas tarefas, isso aqui tá errado. Por que que tá errado? Por causa do ninguém. Ninguém, ó, primeiro tem sentido negativo. Além de ter sentido negativo, é pronome o quê? Indefinido. Então, como é que eu vou ter aqui, ó? Ninguém me ajudaria nas tarefas. É a única forma possível, porque eu tenho caso de próclise. Então, isso aqui tá errado, tá? Bom, só poderá ser usada com verbos nos futuros do indicativo. Futuro do presente: rei, ras, ra, remos, reis, irão. Futuro do pretérito: ria, rias, ria, ríamos, rieis, iriam. Então, já tem aqui que só pode ser usado nessas condições. Ah, eu tenho um verbo no passado, não pode. No infinitivo, não pode. Então, é só com futuros. Então, aqui, ó, contar-me-á, que é contará, a verdade. Dar-me-ia auxílio na tarefa. Então, dar-me-ia, contar-me-á. A mesóclise só será obrigatória se o verbo iniciar o período. Se o verbo não iniciar, ó, vamos supor que eu tivesse o rapaz, aí eu posso falar me contará, que é próclise, ou contar-me-á, que é mesóclise. Isso aqui não é palavra atrativa, porque se fosse palavra atrativa, caía no 1, só próclise. Contar-me-á a verdade. O que eu não posso fazer? Eu não posso fazer o rapaz contará-me, porque futuro não aceita o quê? Ênclise. Então, isso aqui não tem jeito. Futuro do indicativo não aceita ênclise. Então, isso não tem jeito, tá? Então, eu posso fazer o rapaz me contará ou contar-me-á a verdade. Aí, continuo pensando, se não houver caso de próclise, que é isso aqui, ó, nem obrigatoriedade de mesóclise, que é só essa com futuros do indicativo, ambas as colocações serão aceitas na norma culta. Então, aqui, ó, a vida nos ensinará ou ensinar-nos-á coisas novas sempre. Eu tô lá fazendo psicologia, eu tô adorando, é a vida me ensinando coisas novas. Olha que coisa boa. Daqui a pouco eu tô formada. Já tô até fazendo estágio. Então, a vida nos ensinará, próclise, ou a vida ensinar-nos-á. Então, se não houver obrigatoriedade de próclise, nem de mesóclise, a obrigatoriedade de mesóclise é futuro no início de frase, né? Se for no início é obrigatório, que é obrigatoriedade de mesóclise. E a obrigatoriedade de próclise quer dizer caso de próclise. O que é caso de próclise? Nasce, ride, oie. Isso é caso de próclise, beleza?
Então, se não houver caso de próclise nem obrigatoriedade de mesóclise, aqui, ó, as duas coisas estarão adequadas à norma culta. A vida nos ensinará coisas novas sempre, ensinar-nos-á coisas novas sempre. Olha que bonito, gente. Vamos lá, bora. No sábado, a gente ensinando. Bom, aqui a gente está pensando para exercitar o nosso cérebro do que está sendo dito aqui, ó. O rapaz, eu posso... Rapaz é palavra atrativa? Quando eu falo é palavra atrativa, eu tô perguntando assim, ó. O rapaz pode ser atraente e não ser uma palavra atrativa. E pode nem ser bom para sua vida, né? Às vezes, tchau. É palavra atrativa? Aí, ó, você tá perguntando se é isso, ó. Nasgue, ride, oi. Olha se não é pergunta. Eu sempre falo que isso aqui a gente olha pro final da frase antes de olhar para o início para não comer mosca. Então, o rapaz é palavra atrativa? Não, porque ele não é palavra de sentido negativo, não é advérbio, não é conjunção subordinativa, não é gerúndio, não é relativo, indefinido, demonstrativo, e eu não tenho frase optativa, interrogativa ou exclamativa. Então, é palavra atrativa? Comecei respondendo, não. Beleza? Então, quer dizer, pode próclise. O rapaz se dedicaria ao projeto. Mas como o verbo está no futuro, também pode mesóclise. O rapaz dedicar-se ia ao projeto, mesóclise. Então, eu posso colocar próclise ou mesóclise. O que não pode? O rapaz dedicaria-se. Por que não? Futuro não aceita ênclise. Agora eu vou para o outro. Então, aqui eu tenho duas possibilidades: próclise ou mesóclise. Um ou aqui, ó. As duas estão certas. Agora, eu tenho ninguém. Primeira pergunta que eu faço para o ninguém. É palavra atrativa? É, sim. Acabou a gracinha. Se é sim, só pode próclise. Por quê? Eu só posso usar mesóclise se não houver caso de próclise, mesmo sendo futuro. Então, eu só tenho ninguém se dedicaria. Se eu fizesse dedicar-se-ia, estava errado. Se eu fizesse dedicaria-se, estava mais errado ainda. Então, não posso, porque eu tenho palavra atrativa. Palavra atrativa, caso obrigatório de próclise. Bom, eu posso fazer se dedicaria? Não. Dedicaria-se? Não. Futuro no início de frase. Futuro no início de frase. Vou cair aqui, ó. Obrigatória se iniciar o período. A mesóclise será obrigatória se o verbo, no futuro, iniciar o período. Então, futuro no início de frase, mesóclise obrigatória. Então, eu não posso fazer se dedicaria e nem dedicaria-se. Dedicar-se-ia ao projeto. O homem se expressará de modo adequado. Homem é a palavra atrativa, gente? Não. Há alguns homens atraentes, mas não quer dizer que é a palavra atrativa. Aqui, ó. Então, o homem se expressará, pode. Ou o homem expressar-se-á. E eu não posso fazer, obviamente, então eu posso próclise e mesóclise. E não posso fazer expressar-se. Por que não posso fazer isso aqui? Porque não se usa ênclise com futuros do indicativo. Bom, posso fazer se expressará? Não. Expressará-se? Não. Por quê, gente? Futuros do indicativo não aceitam ênclise. Então, se o verbo está no futuro, isso aqui é proibido. Futuro do indicativo não aceita ênclise. É o que está acontecendo aqui. É o que está acontecendo aqui. Beleza? Aqui, ó, é o que está acontecendo aqui. É o que vai acontecer aqui, só para ficar da mesma cor. Então, futuros do indicativo não aceitam o quê? Ênclise. Bom,
Aí eu sei que não se usa pronome oblíquo no início de frase, que é outro caso proibido, né? Então, sobrou apenas o quê? Expressar-se ia. E por que vai ser isso? Porque a mesóclise é obrigatória se o verbo estiver no início de frase. Então, futuro no início, mesóclise obrigatória. Já tá acabando, só mais um pouquinho. E aí você vai sair daqui sabendo tudo de colocação e não vai errar questões em prova. Uso da ênclise. A ênclise, ela é bem mais simples, porque a ênclise é o seguinte, ela pode ser usada desde que não haja proibições. Se a próclise for proibida, ela não pode, e o resto ela pode. Então, a ênclise só será obrigatória se a próclise for proibida. Então, aqui, ó, me deixou poucas alternativas. Ah, é o caso. Mesóclise não tem jeito. Por que mesóclise não tem jeito? Porque o verbo está no passado e a mesóclise é só com o verbo no futuro do indicativo. Então, aqui, ó, mesóclise, impossível. Mesóclise, isso é para reforçar, é só com futuros do indicativo. E esse verbo está no pretérito perfeito do indicativo. Então, por que eu não posso mesóclise? Por causa disso. E a próclise está errada. Não se usa próclise no início de frase. Então, beleza. Então, eu não tenho outra opção. Olha aqui, qual que é a única chance que eu tenho? Deixou-me uma alternativa, no caso. Deixou-me poucas alternativas. A ênclise foi obrigatória, mas a ênclise foi obrigatória em decorrência das outras proibições que nós tínhamos nesse enunciado. Bom, se a próclise não for proibida nem obrigatória, as duas colocações serão adequadas. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, Flávia. Flávia não é palavra atrativa. Então, não é conjunção, não é palavra de sentido negativo, não é nada disso. Então, aqui, ó, Flávia se dedicou ou dedicou-se às aulas. Então, se dedicou ou dedicou-se às aulas. Eu posso fazer próclise ou ênclise e é facultativa. Bom, outra coisa importante que a gente sabe é que existem duas proibições de ênclise. A ênclise é proibida com futuros do indicativo, a gente está vendo isso 30 vezes, é porque a proibição cai muito, e também é proibida com verbos no particípio. Particípios, verbos terminados em ado, ido, do, to, go, iso. Pode ter alguma outra variação, mas o básico vai aparecer isso aqui. Então, aqui, ó, eu não posso falar assim, ó. Deixaria-se levar pelo rapaz. A frase está errada e a ideia também, né? Vai se deixando levar pelo rapaz. Então, aqui, ó, deixaria-se levar pelo rapaz. Não posso fazer isso aqui. Eu posso falar deixar-se-ia levar pelo rapaz. Ou solto entre os dois, ó. Eu tenho como fazer deixar-se-ia levar pelo rapaz. Mas eu poderia também deixar sem hífen, aí dava. Aqui eu não posso é hífen. Hífen vai marcar a ênclise. Aqui, ó, havia dedicado-se ao projeto. Não. Dedicado-se, não. Havia se dedicado. Então, proibida, a gente já viu isso lá nas proibições, com futuros do indicativo e com particípio. Isso cai mesmo. Respirou, foi para casos
em locuções verbais. Então, quando a gente tem locuções verbais, eu observo as mesmas regras. Então, não muda nada do que a gente está estudando, só que a gente vai ter que olhar em dois verbos. Esse que é o problema. Então, devem ser seguidas as mesmas regras. Eu posso até dizer que há alguns autores que evitam a colocação de solto entre os dois, mas hoje, em questão de prova, tem se aceitado. Então, o que vale para mim, gente, é o que está na sua prova, né? Fazendo provas com vocês. Mas eu posso deixar assim, ó. Há alguns autores que rechaçam, vou colocar rechaçam para aumentar seu vocabulário para redação, que rechaçam, quer dizer, condenam, tá? A colocação de pronome solto. Solto eu quero dizer sem hífen. Em locução, entre os dois verbos. Mas, contudo, entretanto, todavia, isso não tem sido aceito em prova. Então, apesar disso existir, porque pode aparecer em prova assim, talvez não era aceito, em prova, isso vem sendo considerado. Em prova, costuma-se validar, aceitar tal colocação. Assim, nos últimos anos, nunca vi nenhuma banca rechaçar isso aqui, não. Só para a gente ter uma noção aqui. Então, deixa aí, porque, né, melhor garantir. Mas vamos lá. O que eu quero fazer? Onde é que eu posso colocar? Comece perguntando se é palavra o quê? Atrativa. Olha seu raciocínio. É palavra atrativa? Então, eu começo olhando para frente. Pode ser ou não. Só que eu ainda tenho que olhar aqui, ó, o final desse verbo, ou isso aqui, porque eu tenho que olhar se há caso que proibido. O que é o nasgue, ide, oi. Então, eu olho isso. E aqui, ó, para esses outros verbos, quando eu penso nos verbos, eu estou pensando em outra coisa. Eu estou pensando assim, há caso proibido? O que é caso proibido? Vamos lá. Se eu tiver futuro do indicativo, eu vou proibir o quê? A ênclise. Se eu tiver particípio, eu vou proibir a ênclise. Então, eu preciso saber isso aqui, olhando para as terminações, o quê? Verbais. Então, ó, tô olhando se é palavra atrativa, aqui o não vai ser, ó, porque eu tenho que olhar essa aqui, ó. Pronto. Já fiz ali a minha lógica de raciocínio, perguntando o quê? Estou olhando se essas palavras são atrativas, e no caso dos verbos, eu estou olhando se há. Aqui, ó, nos verbos, eu estou olhando se há caso o quê? Proibido. Bom, então aqui eu posso fazer assim: o governo, vou usar um azul, só para. O governo se pode manifestar, não tem nada que impeça. Eu posso fazer pode-se manifestar e posso fazer sem hífen, ó. Pode se manifestar, sem hífen, solto. Esse é o caso que eu tô falando aqui, ó. Que às vezes tem algum autor que não aceita, mas assim, modernamente é o que a gente mais usa, tá? Então, nesta frase, eu diria que as 4 colocações são aceitas. O governo, o que são as 4? Próclise do auxiliar, ênclise do auxiliar, próclise do principal, ênclise do principal, tá entendendo? Então, as 4 colocações são adequadas. Eu posso usar a próclise do verbo auxiliar, ênclise do verbo auxiliar, próclise do verbo principal, ênclise do verbo principal. Não tem nada que me proíba, só o meu ouvido. Eu não gostei. Não, o meu ouvido não é o critério que a gente tem que adotar na prova, tá?
Então, o governo, aqui eu vou começar com ele aqui, ó. O governo, se não, apossínclise, antes da palavra atrativa. Então, pode pôr. O governo, se não pode manifestar sobre o fato. Pode ser aqui, que é próclise do auxiliar, pode ser aqui, que é ênclise do auxiliar, pode ser aqui que é solto entre os dois, próclise do auxiliar, e pode ser aqui ênclise do principal. Então, ó, repetindo aqui o que eu tenho. Apossínclise e o governo, se não pode manifestar sobre o fato, o governo não se pode manifestar sobre o fato, não se pode é próclise do auxiliar, não pode se manifestar, ênclise do auxiliar, não pode manifestar-se, que vai ser esse caso aqui solto entre os dois, mas é aceito, e depois dos dois. Ô, Flávia, mas tem um caso aqui que vai ser proibido. Tem. Olha o que aconteceu. Veio esse não aqui e te deu uma rasteira. Sabe esse aqui? Esse não pode. Por que que esse não pode? Deixa eu só deixar aqui aparecendo, né? Que senão não vai adiantar. Por que que esse não pode? Como a palavra atrativa, ao não aqui, ó, não cabe, não cabe. Só não cabe isso, ênclise do auxiliar. Só isso que não pode, tá? O resto pode. Apossínclise pode. Aqui, que é próclise do auxiliar, pode. Ênclise do auxiliar não pode. Aqui pode, porque havia palavra atrativa? Não. Aqui, ó. É palavra atrativa? Não. Aqui, ó. É palavra atrativa? Sim. Então, olha o que aconteceu. Como era palavra atrativa, não posso usar ênclise do auxiliar. Só isso que eu não posso. O resto pode. Ah, eu posso usar próclise do auxiliar? Pode, porque havendo palavra atrativa é próclise. Eu posso usar ênclise do principal? Pode, porque ele está no infinitivo. E com infinitivo é sempre o quê? Facultativo. É só porque ele está no infinitivo. Ah, esse aqui está no infinitivo? Não, por isso que ele é um reles mortal, que não cabe ênclise, tá? Ninguém é a palavra atrativa? Sim, ó, sim. Ninguém, se havia, próclise. Aqui não pode, aqui, ó. Esse é o caso que não vai poder. Por que que não vai poder? Por causa do meu sim aqui, ó. Não tem jeito. Ninguém havia se manifestado. Posso fazer ninguém, aqui, ó. Havia se manifestado? Posso, gente, porque é próclise do principal. Agora, eu tenho um trem que eu não posso. Manifestado-se, eu não posso, por causa do particípio. Então, ó, o que eu não posso, tá? Eu não posso fazer isso. Deixa eu usar outra cor. Isto eu não posso, beleza? Isto eu não posso. Isto eu não posso, de vermelhinho, tá? E o que eu posso fazer? Eu posso isso, eu posso isso, eu posso isso, posso isso. Próclise, ênclise, apossínclise, próclise. Próclise por causa do ninguém, próclise por causa do ninguém, e aqui não tem jeito. Então, neste caso aqui, ninguém se havia manifestado ou ninguém havia se manifestado. São as minhas duas opções. E, gente, pior é que isso cai, tá? Eu sei que é chatinho, mas cai. E a gente vai ver exercício, vai facilitar a sua vida. O rapaz é palavra atrativa? Não. Primeira pergunta que eu faço é esse. Ah, então, o rapaz se haveria manifestado. Bom, só que esse verbo tá no futuro. Tá no futuro. Disparou seu coração. Você já pensou, então, que não pode, por exemplo, ênclise. Então, se eu fizesse haveria-se, não dá. Dá para fazer o rapaz haver-se-ia. Nossa, Flávia, que horror! Mas é certo? Haver-se-ia manifestado. Por quê? Isso aqui é mesóclise. E o se aqui, ó, pode. E aqui não pode, por causa do particípio. Então, vamos lá. O que pode, tá? De verdinho. Aqui pode. Aqui, ó. O rapaz
se haveria manifestado. O rapaz haver-se-ia manifestado, porque não é palavra atrativa, é futuro, pode próclise ou mesóclise, beleza? Bom, solto entre os dois é próclise, então isso pode. O rapaz haveria se manifestado, tá solto entre os dois. E o que que não pode? Vamos usar aqui o que que não pode de vermelho. Esse não pode, particípio. E esse não pode, porque futuro não aceita o quê? Ênclise. Então, no fundo, você está olhando todas as regras que nós já vimos, combinadas. Esse aqui é o problema, né? Combinadas. Muito, muito, muito triste. Ou eles vão tomar vinho depois da aula, né? A próclise é depois da primeira aula, primeiras obrigações. Bom, aí, peraí que tem um negocinho aqui que eu pulei com certeza, porque tem uma tela aqui dos casos especiais que aparece por simples. Deixa eu achar eles aqui. Achei. E aí, para fechar a nossa aula, nós vamos para essa tela em que há 3 casinhos especiais para a gente estudar. O que são esses casos especiais aí? Para a gente finalizar a nossa aula. Infinitivo impessoal, que você já sabe o que acontece. Com infinitivo impessoal, a colocação será sempre facultativa, mesmo se houver palavra o quê? Atrativa. Então, aqui, ó, mesmo se houver. Agora, gente, a vida não é fácil, né? Deixa eu te dar uma dica terrível, mas eu sou obrigada a te dar essa dica porque eu não posso deixar você perder o seu concurso por causa de uma bobagem. Atenção, não confunda futuro do subjuntivo, porque termina em R também, com infinitivo. O futuro do subjuntivo, né? Quando a gente tiver um futuro do subjuntivo, ele vai ter uma conjunção associada. Vai ter uma conjunção subordinativa. E, como ele é uma conjunção subordinativa associada, será caso de quê, gente? Próclise. Flávia, você está querendo acabar com minha vida? Não, estou querendo salvar a sua vida no dia da prova. Vamos lá refletir. Às vezes eu tenho um lindo verbo terminado em R, tá? E aí, tá lá assim, ó. Que é isso, eu tô me dedicando aqui para ter sucesso, que é importante, né? Faz parte da minha vida. Então, aqui, ó, não sucesso, mas eu trabalho, porque eu preciso trabalhar, pagar minhas contas, e aí eu tenho muita conta, né? Tem neto para sustentar, porque por enquanto meu filho não trabalha, e aí vai. Enquanto se dedicar ao projeto, você olhou para isso aqui e fala a verdade. Você pensou que era um infinitivo, mas não é. É um futuro do subjuntivo. E esse enquanto é uma conjunção subordinativa. E aí, lá na sua prova, eu fui e te perguntei assim: posso pegar isso aqui e pôr aqui, ó? Dedicar-se? E a resposta é não, não pode. Por quê? Porque eu tenho uma conjunção subordinativa e a conjunção subordinativa será caso de próclise. Só que o menino olhou para o dedicar e achou que era infinitivo, e não é. Então, não confunda, né, futuro do subjuntivo com o verbo no infinitivo. O futuro do subjuntivo virá associado a uma conjunção subordinativa. Você pode usar um macetinho, tá? O infinitivo é substituído pelo verbo ser. E o futuro do subjuntivo, se você quiser, é substituído pela forma for do verbo ser. Então, aqui, ó, como é que eu vou falar? Enquanto for se dedicar ao projeto ou enquanto ser se dedicar ao projeto? Enquanto for se dedicar ao projeto. Eu só tento adaptar a frase e consigo ver que é enquanto for se dedicar ao projeto. Então, trabalhei isso aqui. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou usar o mesmo verbo, só que agora ele vai estar no infinitivo, tá? Aqui, ó. Para se dedicar, isso é uma preposição.
ao trabalho, é necessário valorizá-lo. Eu valorizo. Valorizá-lo. Para se dedicar ao trabalho. Isto é infinitivo. Ó. Para ser dedicado ao trabalho, para for dedicado ou ser dedicado? Ser dedicado. Então, aqui, ó, eu posso fazer para se dedicar ou para dedicar-se. Aí, ó, por que que é um caso perigosinho? Bem perigoso, né? Dedicar tá aqui, tem uma preposição antes, é infinitivo. E é facultativo. Aqui tem uma conjunção, isso aqui não é infinitivo, isso é futuro subjuntivo. Tem a mesma cara, é tipo Ruth e Raquel, né, gente? É tipo Ruth e Raquel, mas a gente sabe que aqui nós temos contextos o quê? Diferentes. Enquanto se dedicar ao projeto, a gente tem um futuro do subjuntivo. E nesse caso, é próclise. Bom, aquele nome chique que eu falei no início da aula, apossínclise, que não é de comer nem é de passar no cabelo. O que que a gente tem aqui? É a possibilidade de colocação do pronome antes de uma palavra atrativa. Então, eu falo assim, ó, o governo, se não importará com isso. Isso existe. O governo se não importará com isso. Ou pode ser o governo não se importará com isso. Então, nós vamos no detalhe, porque o que faz o menino tomar posse é o detalhe, e a gente tá aqui para isso, tá? E havendo vírgula, evita-se a próclise, mas há muitos casos em que a gente pode usar. O homem, vamos colocar aqui, ó, se eu tiver o homem, vírgula, responsável por seu futuro, pus um aposto, tá? Aí eu posso falar dedica-se a ele, mas muitos autores vão validar também o que? Se dedica. Numa prova, por exemplo, do Sebrasp, da FGV, da FCC, da VUNESP, não é comum considerar isso proibição, tá? Após vírgula, evita-se a próclise. O caso que cai em proibição é o advérbio. Então, atenção apenas se a gente tiver o quê? Advérbio, que a gente viu lá atrás, ó. Porque aí a gente está falando disso aqui, ó. Aqui, ó. Quando a gente tem advérbio, aqui, ó. Advérbio culto sem vírgula. Aqui, ó. Advérbio mais vírgula. Aí a gente vai colocar que é um caso de ênclise. Agora, se for uma palavra intercalada, um termo intercalado, não é necessário traçar essa proibição. A gente não vai trabalhar assim. Gente, olha que beleza, acabamos. Então, os casos que a gente tinha que ver aqui no finalzinho da aula eram esses casos especiais, beleza? Deixados aqui, ó. Casos especiais, a gente sabe que se tiver advérbio mais vírgula, a gente vai tratar como caso obrigatório de ênclise, mas se for uma outra situação, como um termo intercalado, nós vamos validar tanto a próclise quanto a ênclise. E com isso, chegamos ao fim da nossa aula neste lindo dia de sábado, nesta linda tarde de sábado, em que você tirou para... vamos dizer assim, para estudar, para se colocar mais perto dos seus objetivos, beleza? Então, gente, acabamos por aqui. Doeu muito? Nem doeu. Eu tenho certeza de que essa aula está completíssima e vai ajudar você a lograr êxito nos seus objetivos. Agora, depois dessa aula, nós vamos fazer uma sequência de exercícios, mas não hoje, porque hoje não dá mais tempo. Hoje, realmente, meu marido já me ligou aqui 80 vezes perguntando se eu não vou almoçar. Dá vontade de falar assim, o que você não está fazendo almoço para mim, né, meu filho? Enfim, então, próxima aula,
Vamos de exercícios. Beijos e acabamos por aqui.